Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa sexta-feira 13 para todo mundo também. Certo? Eu sou a Adriana, eu sou arquiteta, sou representante da Trisoft. Alguns já me conhecem, outros não, outros estou começando a conhecer agora, certo? E a gente está fazendo esse evento aqui, que convidou vocês para desfrutar um pouquinho de conhecimento em parceria com a Áudio, que dispensa, né, apresentações, mas daqui a pouco eu vou apresentar devidamente. E falar um pouquinho também dos nossos produtos, que vocês vão conhecer realmente mais ao longo do que os meninos vão falar aí. Eu queria só realmente fazer uma pequena introdução para vocês conhecerem. A Trisoft trabalha com land pet. O que é a land pet? É exatamente a pet, a garrafinha pet que está aí na água, né, que tem refrigerante e tal. A gente pega esse material, recicla e transforma num material que vai ser utilizado para o projeto acústico, certo? Show. Então, isso tudo é porque é atrelado ao nosso DNA, que tem a responsabilidade ambiental, certo? A gente vai atrás dessa inovação, foi atrás dessa inovação. Há 50 anos a empresa existe, a empresa não é nova. E mais recente, realmente, que voltou-se para a acústica, para trazer esse material para a acústica. Mas sempre foi o foco através da responsabilidade ambiental. O que é isso? É exatamente pegar esse material que seria um lixo e transformar em algo que vai durar bastante tempo e que vai ter um uso agradável, né? Afinal de contas, o tratamento acústico é cada vez mais importante. Os nossos materiais são reciclados e recicláveis, ou seja, após o uso também eles também são reutilizados. E a gente não utiliza água. Isso a gente se orgulha bastante de não utilizar água e proteger o meio ambiente. E o conforto acústico integrado é uma realidade cada vez maior. Todo mundo aqui trabalha na área, então sabe que cada vez mais é importante pensar em todos os aspectos do uso do projeto. E quando a gente pensa isso desde o projeto, fica perfeito, né? Então a gente consegue atender todas as necessidades do nosso cliente. E o conforto acústico aumenta a produtividade, o bem-estar, o aprendizado e a interatividade, além de reduzir o estresse. Quem nunca ficou estressado em um restaurante barulhento, né? Então vocês vão ver um pouquinho também disso hoje. São os produtos de alta performance, né? A gente tem, além do produto ter o tratamento, condicionamento acústico, também tem o isolamento térmico. E, como eu falei, autoextinguível. Nós temos todos os laudos. Tudo pronto para vocês. Os laudos estão aí, estão no nosso site, à disposição de vocês. Mas, caso vocês precisem de algum laudo específico ou de alguma orientação mais precisa, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Nosso forro, que é, vamos dizer assim, nosso primeiro produto entrando aí para vocês, né, que é o forro, que nós temos em branco e em preto. E tem uma excelente absorção acústica, né? O nosso cine, o nosso fosco, aqueles dois são normais, né? E esses daqui é o fosco, exatamente para não refletir a luz, para ser utilizado em ambientes como cinemas, auditórios, ou onde você precisa ter um controle dessa luminosidade. Os nossos buffers, já conhecidos, aí é só olhar para cima, que também estão aqui sempre presentes, que permitem vários usos, a maneira de você combinar alturas, tecidos, etc. Certo? A nuvem, que seguindo a temática do buffer também é a mesma coisa, né? Como permite a absorção por várias superfícies, ela é bem dinâmica nos projetos. E você também pode combinar com alturas diversas, tamanhos diversos, cores. Aí, por exemplo, é um projeto dos alunos de Débora, lá na Unime, que usou diversas alturas. Era um material bem leve, né? A land pet por si só já é um material bem leve e resistente. Então, quando é instalado com um cabo de aço, super fácil de regular, super fácil de instalar, super fácil de remover, tranquilo. Aí, diferentes tamanhos, e alturas e cores. Também circulares.
o reveste frame e o reveste, que são, na verdade, painéis que você pode colocar na sua parede, ou para fazer alguma decoração em que você vai trazer esse condicionamento acústico, sem querer ser muito evidente, ou até transformando numa obra de arte, por que não? O decor, que é exatamente o que a gente tem também aí nos quadros, né, Débora? Débora vai falar melhor depois. Já estou vendo um bocado de gente curiosa olhando aí. Então, a gente também tem essa possibilidade de vocês mandarem uma imagem e a gente plotar essa imagem, faz a paginação e vocês podem utilizar, não só em painéis, como nos forros também. Então, isso tudo é para você poder aliar ao teu projeto também o fator estético. Aí é a hamburgueria de um colega nosso, né, o Zé Marcelino, que infelizmente não está aqui hoje, mas que também utilizou dos quadros. O Isosoft piso, que é o contrapiso flutuante. Você usa uma lã de PET fininha. Antes de você colocar o contrapiso, finalizar o contrapiso, você vai soltá-lo da estrutura. Então, isso permite uma privacidade maior entre unidades. Isso, para quem trabalha, então, desde a obra da incorporadora, é bem interessante. O Isosoft Wall, que vai nas divisórias, nas paredes, favorecem mais ainda o condicionamento acústico. Uma novidade, que esse ano a gente está trazendo, o Cobogó. É um material de lã de PET, realmente, uma estrutura feita parecendo uma divisória, um Cobogó, que fica super bonito. E também os painéis acústicos 3D. Por que não? Vamos inovar mais uma vez, né? Então, também temos agora os painéis acústicos em 3D. Eu falei muito rapidamente, porque realmente quem tem que falar são os mestres. Eu também estou aqui para escutar. Mas meu contato está aqui, certo? Vocês podem entrar em contato, eu vou visitá-los. Apesar de que nosso site está muito bem provido lá, vocês podem dar uma olhada, mas o que vocês precisarem, eu estarei à disposição. E agora eu gostaria de convidar, né, os nossos palestrantes, o Felipe e a Débora, mas antes deixa eu pegar uma pesca para dizer tudo que eles são, além de pessoas incríveis. Bom, desculpem, eu vou ter que ler mesmo, tá? Débora, mestre em Engenharia Ambiental Urbana, na área de poluição, especialista em acústica nas edificações pela Politécnica de Madrid, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, SOBRAC, conselheira fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, Proacústica, conselheira do CAL, Bahia, né? Professora do curso de Arquitetura da Unime, coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Conforto Ambiental e Sustentabilidade e diretora técnica da Divisão de Acústica da Áudio. O Felipe também não fica atrás, especialista em Engenharia Acústica de Edifícios e Ambiental pela Escola Politécnica da USP, em parceria com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, pós-graduado em Conforto Ambiental e Sustentabilidade na Arquitetura e no Urbanismo pela Unime, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNEF e líder de projetos da Áudio. Eu acho que com tudo isso já dá para ver que vocês vão ter alguns momentos muito bons. Obrigada pela atenção e vou passar para eles agora. Boa noite a todos. Que alegria, casa cheia. Prazer ter vocês aqui, tá? Você volta para o início. Para o início, isso. Pronto. Ok. Então, acredito que a maioria de vocês conhece a Áudio, mas para quem não conhece a nossa área de atuação, em vez da gente estar falando, eu vou passar um vídeo. Vocês vão entender um pouco. O som está presente o tempo todo em nossas vidas. Já percebeu a importância que ele tem no seu dia a dia? Cuidar do som nos ambientes é o objetivo da Áudio, empresa que desenvolve soluções personalizadas em áudio e acústica.
Com mais de 25 anos de experiência, somos reconhecidos nacionalmente pela excelência, criatividade e eficiência dos nossos serviços. Nosso corpo técnico é formado por mestres e especialistas em constante desenvolvimento e que estão conectados com as tendências do mercado, participando ativamente das principais instituições representativas do segmento. Para prestar um atendimento ainda mais completo, também realizamos consultoria luminotécnica e promovemos cursos em nossas áreas de atuação. Audium, propagando ondas de excelência. Bom, muitos conhecem a Audium, mas não conhecem essa diversidade de atuação da empresa, né? A nossa missão, gente, sempre foi focada em atender com excelência as necessidades do cliente. Dentre essas necessidades, nós entendemos, de alguns anos para cá, e pelo nosso próprio exercício profissional, de que uma das grandes necessidades é por conhecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa sexta-feira 13 para todo mundo também. Certo? Eu sou a Adriana, eu sou arquiteta, sou representante da Trisoft. Alguns já me conhecem, outros não, outros estou começando a conhecer agora, certo? E a gente está fazendo esse evento aqui, que convidou vocês para desfrutar um pouquinho de conhecimento em parceria com a Audium, que dispensa apresentações, mas daqui a pouco eu vou apresentar devidamente. E falar um pouquinho também dos nossos produtos. Mais específicos, e que aí é que vai ser interessante, porque aí cada profissional vai escolher aquele curso que te interessa na sua área direta de aplicação. E é por isso que nós tomamos todos esses temas do Áudio Propaga Cursos, que a gente aborda questões dentro da área de áudio, acústica e iluminação, a gente aborda hospitais, escolas, sustentabilidade, igrejas, escritórios e restaurantes. Um dos nossos cursos, inclusive, foi um dos cursos que teve maior sucesso na primeira temporada. Tivemos 2 edições, mais 2 edições de turmas extras, cujo professor é Felipe Paim, que vai aqui contribuir comigo nessa palestra. Então, hoje nós estamos terminando o nosso cronograma de cursos, tá, esse ano, e a gente vai abrir turmas apenas sob demanda, em parceria com instituições, com associações, juntar algum grupo de 4 profissionais, a gente pode abrir qualquer tema desses, turma extra, tá? Mas a gente, de cronograma fechado, quem aproveitou, aproveitou esse ano, quem não aproveitou, pode ser que algum curso não aconteça mais em Salvador, porque a gente vai estar rodando o Brasil. Nesse contexto, a gente decidiu que esse tema de acústica de restaurante estava muito propício para a gente falar na Casa Cor. E esse é um ano muito especial, porque a gente teve também na Casa Cor São Paulo e na Casa Cor Bahia, que a gente vai falar bem desse projeto, desse ambiente que vocês estão aqui tendo essa experiência. Então, a Trisoft nos convidou para realizar esse evento aqui, convidou para palestrar, para falar um pouco, um bate-papo aqui, uma coisa rápida, não vai ser nada cansativo. Depois estão todos convidados para a pizza, que a gente vai ter aqui depois, né? Só para deixar vocês já preparados, assim. E a gente resolveu realmente que a Casa Cor Bahia era o local ideal para a gente poder estar falando desse tema. Claro que não é um curso. Quem gosta da área e quer se aprofundar, vale a pena realmente fazer o curso e, de alguma forma, tentar encaixar. A gente vai dar uma pincelada, assim, uns 30 minutos, certo? Para a gente falar um pouco desse tema. Quem nunca esteve em um ambiente tão ruidoso que mal dava para ouvir outra pessoa? Com muito esforço, você consegue se comunicar. E, inclusive, você teve como consequência a necessidade de ter que falar muito alto para se comunicar. A pessoa está na sua frente, não é o caso aqui, porque aqui tem conforto acústico. A pessoa está tão próxima e você gritando para conversar.
Você não é o único, não é privilégio de vocês. Infelizmente, temos muitos ambientes assim. E esses ambientes são muito comuns, tá? A gente acostuma, a gente acha normal se comunicar e se alimentar em ambientes com esses tipos de ruídos. São ruídos reais que a gente mediu. Um guia de restaurante e entretenimento, ele fez essa pesquisa extremamente interessante. E muitas coisas que eu vou falar aqui, porque eu não estou falando para donos de restaurante. A grande maioria aqui, talvez se tiver um ou outro, mas a gente está falando para profissionais. Então, isso são argumentos técnicos para você. Chato ficar ouvindo com ruído de fundo, né? Mas a gente realmente se acostuma, fica. Se não tiver outra opção, a gente fica assim. Ele fez uma pesquisa, e isso serve de argumento, que é o seguinte: as condições acústicas são uma das maiores causas de reclamações do cliente. Aí, de repente, o cliente, mas eu estou tendo lucro, meu restaurante está cheio e está dando gente. O que é a sustentabilidade do seu negócio, do negócio do seu cliente? Encher restaurante fim de semana e feriado é muito fácil. Agora, encher restaurante durante a semana, horário de almoço, de noite, aí é que está a sustentabilidade e a médio e longo prazo. Tudo que é novidade enche. Inaugura, lota, todo mundo, vamos conhecer e tal. Mas o que acontece na prática é que 83% dos clientes sairiam de um restaurante ruidoso. Isso é uma pesquisa comprovada, feita pelo Good Food, lá dos Estados Unidos, que revelou isso aqui. Então, as pessoas se sentem incomodadas. E o que é pior, 1 a cada 5 clientes não iria retornar nem recomendar. Isso é que é argumento para vocês falarem com o cliente de vocês. Que não é supérfluo, que realmente é básico, é fundamental. Então, essa pesquisa é bem interessante. E essa insatisfação faz com que a gente, sem querer, porque eu não quero voltar naquele restaurante. Não, vamos se reunir, marcar com os amigos. Não, vamos naquele outro, tal. Não que todo mundo vai identificar porque a acústica é ruim. De alguma forma, não ocorreu bem-estar. E a acústica é parte desse processo. Vamos ouvir essa experiência aqui real. O restaurante Bela Gourmet, na Pituba. Que também já sofreu bastante com barulho. Inclusive, chegou a perder clientes por causa disso, né, Ana? Isso. Do que eles reclamavam? Não conseguia ouvir direito o que estava conversando com a pessoa, né? O restaurante, como é pequeno, é um bistrô, então o que acontecia? As pessoas sentavam, conversavam e tentavam falar mais alto do que o vizinho. E nisso ficavam um estádio de futebol, porque a pessoa conversava, não conseguia nem ouvir o som ambiente. Pessoas mais velhas não conseguiam permanecer muito tempo no restaurante porque incomoda. Né? Você está conversando e você acaba conversando o que o vizinho está falando e nisso vira uma barulheira danada, né? Esse barulho, inclusive, interferia no trabalho de vocês. Sim, com certeza. A gente ficava o dia todo trabalhando, chegava no final do expediente, estávamos cansados, com dor de cabeça, estressados, não conseguia, chegava em casa para dormir. Era um pouco difícil, tinha uma certa insônia. E fomos percebendo que era por causa do trabalho, do estresse do trabalho, do barulho. Esse era o problema que eles tinham. Você sabia que também existem efeitos negativos nos funcionários? A gente às vezes acha que só o cliente que é afetado. Meu pedido veio errado. O garçom não consegue escutar direito. Como é, coitado, que ele vai fazer o pedido correto? E sobra para o coitado do garçom. Que prejuízo. Eu fico descontente, inclusive, com o atendimento. Algo fez com que realmente me incomodasse naquele local, porque atendimento é uma das coisas que é muito importante, e o culpado não é o profissional que está ali trabalhando. Então, é um prejuízo muito grande. Os restaurantes ruidosos eles têm muito essa questão de erros, e o profissional também, o garçom trabalha estressado, tem que se aproximar para ouvir, cansa, realmente é algo, além de ser uma questão de saúde ocupacional, tá? Que é uma questão que eu nem vou abordar muito aqui, mas é uma questão também de saúde ocupacional. E os cozinheiros que estão lá, e o estresse na cozinha, por conta da pressa dos pedidos, você num ambiente ruidoso, realmente aquilo gera muitos problemas, dores de cabeça, mas uma coisa que incomoda muito é aquele ruído que vem da cozinha e acaba que se propaga para o local das mesas. Então, pensar, inclusive, no layout do seu restaurante, aquele barulho e tal, ou seja, mais uma fonte de ruído que está agregando aqui com a conversa das pessoas no próprio ambiente. E tem uma pesquisa bem interessante que relaciona também a influência do ruído no paladar. Sabia que as comidas ficam mais salgadas ou mais doces? Influencia também. Principalmente se for um restaurante de alta gastronomia, isso aí com certeza vai pesar bastante. Não estou falando fast food, isso não vai fazer muita diferença.
O que acontece, gente, é que uma boa experiência, realmente, ela envolve os 5 sentidos. Ela envolve todos os sentidos para que eu possa realmente sair, poxa, gostei, me senti bem. Foi completa a minha experiência naquele restaurante. E dentro desses sentidos, claro, a audição, e nela vem a acústica, é parte fundamental. Porque se eu não estou no ambiente com conforto acústico, eu fico estressado, eu fico cansado. Diferente que se eu estou no ambiente onde eu tenho uma música ambiente, onde a gente consegue se comunicar e também ouvir a música. Porque sabe o que é engraçado? Eu nunca fui num restaurante na minha vida que não tinha caixa de som. Quer dizer, seu cliente teve dinheiro para comprar caixa de som. Mas ele não preparou, e pela maioria das situações, por falta de orientação do profissional, ele não preparou aquele ambiente para aquele som. O som ambiente que não tem acústica, ele é mais um barulho. Ele é mais uma fonte de ruído que é melhor desligar. Ele não é só um ambiente como esse que a gente está conseguindo ouvir aqui e conversar, porque a gente está num ambiente que tem conforto acústico. Então, tem essa questão que é interessantíssima. Tem uma pesquisa até que relaciona a questão de vinhos caros. As pessoas em ambientes com música clássica, elas tendem a consumir mais vinhos. Estou dando diversos argumentos, porque cada um tem seu cliente, cada um sabe como abordar o seu cliente no momento oportuno. A gente não sai só para beber e comer, não é isso? Não é pasto, ninguém é animal que sai para comer e beber só. O momento de entretenimento, ele é muito importante. E por isso que a conversa é parte fundamental desse processo de sair para jantar fora, de sair para almoçar fora. A conversa pode ser profissional, canso de ter reunião de negócio na hora do almoço, até porque às vezes minha agenda é complicada. Então eu tenho que marcar reunião naquele restaurante que eu sei que eu vou conversar, A Adriana quer conversar comigo, eu vou marcar no ambiente que ela está gritando para conversar. Então nem ela fala bem do produto dela, nem eu entendo bem e tiro minhas dúvidas. Então isso é muito comum. Então é preciso encarar, a gente não tem como fugir, encarar de frente. O sucesso de um restaurante, ele requer investimento em qualidade da comida, óbvio. Em qualidade do atendimento, óbvio, importante, mas a gente não pode esquecer do conforto acústico. Ele é tão importante quanto os outros itens. Se você quer, seu cliente realmente quer ter sucesso, e com certeza ele vai querer que você projete um ambiente que ele tenha sucesso a médio e longo prazo. Até porque o cliente sempre tem razão, né? Então, o cliente, quando ele se sente confortável, ele consome mais, ele tem a intenção de voltar e ele recomenda para outras pessoas. Olha quantos argumentos interessantes para vocês falarem, né, com o cliente de vocês. Não é porque a acústica está na moda, porque é importante, porque é bonito, não. A gente precisa ter argumentos técnicos, saber dialogar, e eu tenho certeza que o cliente vai valorizar vocês, que eu já passei situações extremamente constrangedoras de cliente se queixar para a gente para resolver depois um problema, em vez de prevenir e corrigir. E o cliente chegou para mim e falou, por que o arquiteto não me falou antes que precisava de conforto acústico no restaurante? Ele não devia saber. Poxa, confiei. E aí eu fico com aquela situação, vamos mudar de assunto, vamos solucionar agora, tal. Então, assim, ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas depois o cliente não vai dizer que vocês não falaram, não é isso? Então, o nosso papel é falar e ter argumentos para tentar convencer, mas, óbvio, ninguém convence todo mundo de tudo. Então, vamos entender agora como é que isso é feito. O que solucionou lá, né? O que foi feito? 100%, o trabalho é outro. A gente termina o dia mais alegre, né? Porque você trabalhar num ambiente gostoso, você consegue ouvir o som, a gente coloca um som ambiente e você consegue ouvir. As pessoas ficam mais à vontade, conversam e é bem tranquilo o ambiente, muito tranquilo. Os clientes perceberam essa mudança? Perceberam, com certeza. Foi uma experiência real, a gente pôde, o antes e o depois, nem em todo local a gente passa por isso, e os próprios proprietários perceberam essa diferença. Então, gente, para introduzir aqui a fala de Felipe, que vai falar um pouco já das soluções, eu falei da problemática, né? Agora vamos ver como é que a gente soluciona. A gente precisa entender que existem esses 3 pilares quando a gente fala dos ajustes acústicos ou da adequação acústica do espaço. O pilar da inteligibilidade, a gente precisa conversar, se comunicar. O pilar da privacidade, o Felipe vai explicar bem isso. Também você quer comunicar, mas você não quer que todo mundo escute o que você está falando, né? Você quer se comunicar, mas esse burburinho, ele faz parte, ele é importante. E o pilar da adequação, e acredito que por isso que vocês estão aqui hoje. Porque a adequação envolve estética, envolve custo, envolve todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração no momento do processo de projetar, tá? Então, como alcançar esse equilíbrio? Vamos passar para o mestre aqui, Felipe, que vai falar para vocês. Oi. Boa noite. A gente é limitado pelo projetor.
Bom, Débora fez toda a introdução aqui para vocês, né, quais são as problemáticas e até como a gente consegue convencer o cliente, argumentos a usar, né, para defender a necessidade do tratamento acústico no projeto. Mas existem formas da gente alcançar justamente esse equilíbrio, né, aqueles 3 pilares que ela comentou, né, ou seja, um local que seja adequado à conversa, né, que a gente consiga falar sem ter que, para isso, ocorrer um esforço vocal desnecessário, mas que, ao mesmo tempo, mantenha a privacidade, né, entre as mesas e que a arquitetura esteja adequada, né, para que esses 3 pilares funcionem bem. Tá? Bom, primeiro, a acústica é baseada em cálculo. Tá? Então, todo mundo agora vai pegar lápis, papel, calculadora. Não, estou brincando. Mas é só para a gente ver que tem um bocado de equação, certo? Não é só... o que fica por trás, né, daqueles materiais todos que a própria Adriana apresentou aqui para a gente, né, assim como de vários outros fabricantes também, tem toda uma conta aí por trás, né, toda uma equação que faz com que aquilo funcione. Né? Existe uma sequência certa para alcançá-la, resultados a serem interpretados, né, saber se o que alcançou e depois saber interpretar aquele resultado que você alcançou. Aquilo que você obteve é bom, é ruim, eu comparo com o quê? Né? Então, existem alguns padrões de qualidade para você alcançar, e isso vai variar de acordo com o tipo de restaurante, né, que a gente está lidando. Né? A gente não vai poder lidar, por exemplo, uma rede de fast food da mesma forma que a gente calcula um restaurante mais intimista, por exemplo. Né? Se você quer ter por objetivo a permanência prolongada do cliente, ou quer uma alta rotatividade, o cliente sente, come e vai embora. Né? Então, depende muito do tipo de objetivo que você pretende alcançar ali. Tá? Então, é só para a gente assustar um pouquinho, mas essa parte é a gente que faz. Bom, para a gente calcular essa parte toda, né, além de todas aquelas incógnitas e variáveis que tem ali, existem alguns dados base, né, e relevantes que a gente pode entrar, né, para dar como dado de entrada, né, para calcular, né, a qualidade acústica de ambiente de restaurante. A primeira é a área absorvente que o material vai ocupar. Né? Quanto mais área disponível a gente coloca, né, no forro, nas paredes, né, ou bem localizado para absorver o som, mais tratado esse ambiente vai ser, mais silencioso ele vai ficando e menos reverberante ele vai ficando também. No entanto, há um limite. Né? Não se pode colocar muito material, nem se pode colocar pouco material. Né? Se você coloca muito material, você começa a perder a privacidade entre as mesas. Né? Você começa a conversar e todo mundo do seu lado começa a te ouvir, porque o ambiente está silencioso demais. Se a gente coloca pouco material, o ambiente fica excessivamente reverberante. Né? E aí ocorrem alguns efeitos, né? Como, por exemplo, o efeito lombar, que é você começar a falar mais alto do que a outra pessoa que está conversando ao seu lado da mesa. Né? E aí o vizinho ao lado começa a falar alto porque você está falando alto. Né? Isso vira uma bola de neve no restaurante e gera um burburinho, mas um burburinho incômodo, excessivo, né? E que vai afastar as pessoas daquele local. Não só a área é importante, como também a localização, certo? Existem locais estratégicos corretos para você tratar um ambiente de um restaurante. Existem locais adequados e locais também inadequados. A gente vai citar alguns deles aqui também, alguns como mito também que existem. Outro detalhe, já é uma parte mais técnica, é com relação à frequência, certo? A voz humana está localizada nas médias frequências. Né? O som, geralmente, ele tem baixas frequências, são frequências graves, como se fosse um bumbo, a bateria, por exemplo, a frequência grave. A voz humana, que é uma frequência média, né? E sons agudos, estridentes, como a flauta, um violino, que são frequências agudas. Né? Nossas vozes, né, elas estão na frequência média. Portanto, os materiais adequados para o restaurante é um material que absorva bem o som na frequência média. Se a gente compara esse primeiro material, né, ele tem aqui um coeficiente de absorção de quase que 100%, né, em 500 Hz, que é justamente a frequência da voz humana, né, entre 500 e 1000 Hz. Se a gente compara com o gráfico desse segundo material, ele tem em torno aí de 55% de absorção, ou seja, um pouquinho mais do que a metade só do som é absorvido, a outra metade é refletida de volta para dentro do ambiente e vai gerando mais ruído. Tá? Claro que existem outras questões, como também higiene, estética ou mesmo segurança no local. Tá? Alguns, como higiene, a gente vai citar aqui alguns exemplos também. Bom, outro dado relevante, além das características acústicas dos materiais que a gente vai inserir aqui, a gente tem uma gama infinita de materiais para trabalhar, está justamente no layout, a ocupação máxima que esse restaurante vai ter. Né? O ideal no cálculo e na preocupação, né, que a gente está projetando é sempre a gente tentar calcular para a pior situação possível, que é justamente o momento do restaurante lotado. Né? Quando o restaurante está mais cheio, você consegue resolver a acústica com ele cheio e você vai resolver também quando ele estiver um pouco mais vazio. Tá?
Mas um dado interessante para a gente conseguir calcular é a gente tentar definir o número de falantes simultâneos que vai ter dentro de um restaurante, né? É uma coisa meio difícil da gente pensar, né? A gente não pode congelar aqui o tempo e ver quantas pessoas estão conversando com a boca aberta ao mesmo tempo, né, falando. Então, existem algumas metodologias para a gente conseguir alcançar isso. Uma delas é através do tamanho do grupo, né? Se a gente tem uma mesa, por exemplo, com 2 pessoas, né, natural que você vai ter pelo menos um falante e o outro vai estar escutando, né? Se a gente tem um layout com mesa com 2 pessoas. Se a gente tem um layout agora com mesa com 4 pessoas e 3 ocupantes, né, provavelmente você vai ter uma pessoa que vai estar falando com 2 escutando, né? Você, a princípio, ainda tem cerca de um falante por mesa, né? Se a gente vai aumentando isso, né, para 4 pessoas, a gente começa a ter outros efeitos, né? Você começa a ter possibilidade de ter 2 falantes simultâneos agora na mesa, né? Então são 2 casais que vão estar conversando, né, cada um com o seu par, né? Ou às vezes vai alternar para uma pessoa falando e 3 escutando. Vai depender muito do tipo de restaurante, do tipo de família, o tipo de público que esse restaurante vai receber, né? Um público mais jovem, mais comunicativo, você vai ter gente até falando sozinha na mesa, com o Instagram ligado. Oi, galerinha do Insta, estou aqui publicando aqui no restaurante, vai estar falando, né, consigo mesmo. Com 5 pessoas na mesa, a gente já tem aí a possibilidade de 2 falantes, né? Se a gente aumenta para 6, né, é difícil a gente dizer que vai ter um falante só, né? Numa mesa com 6 pessoas ou mais, a gente tem muito mais do que 3 falantes por mesa, né? Então, quando isso implica diretamente no nosso layout, tá? Quanto mais mesas a gente coloca no restaurante, mais ocupantes nós vamos ter, né? Maior será a quantidade de pessoas, menor será o tamanho do grupo, se as mesas forem com muitas pessoas também, e aumenta com isso o número de falantes simultâneos no restaurante. Então, a gente tem essa primeira planta aqui com muito mais mesas, né? Muito mais ocupantes, ou seja, quanto muito mais grupos, né? Mais falantes eu vou ter. Então, eu vou ter também mais ruído, né? O que implica diretamente no layout que a gente está propondo, né? Desde a quantidade de cadeiras que a gente vai colocar por mesa, né? Desde também da quantidade de mesa que vai ter nesse restaurante. Tá? A partir daí, a gente consegue fazer uma estimativa de quantos falantes a gente tem, quantas fontes sonoras simultâneas a gente vai ter naquele ambiente. Isso torna como dado de entrada base para o nosso cálculo. A outra questão, comentei já, é com relação à privacidade, né? Se a gente começa a exagerar, né, colocando muito material absorvente para tratar aquele restaurante, né, chega um momento em que você vai ter a privacidade comprometida, né? E aí começa a virar um jogo de corda, né? Porque se você coloca muito material absorvente, você começa a tratar a reverberação, mas em compensação chega uma hora que vai faltando a privacidade e você fica naquele meio termo, né, de tentar equilibrar as coisas, tá? Uma das formas da gente driblar isso, né, também está em nosso layout, tá? A gente pode aproximar mais as mesas, porque a solução imediata seria o que? Então afasta um pouco mais as mesas, né? Coloca 3,5 metros de eixo a eixo de uma mesa para outra. Mas com isso você perde área no seu restaurante, né? Ninguém vai fazer um restaurante com mesa super afastada e você não obtém a quantidade de clientes suficiente para lucrar o estabelecimento. Então você pode aproximar as mesas, né, e colocar esse fenômeno que é o fenômeno da difração sonora, que é quando o som passa por um obstáculo, né, e desvia, e com isso ele perde um pouco de sua pressão sonora, né, quando chega saindo do ouvinte e saindo do falante, chegando no ouvinte. Essa difração sonora, esse desvio que acontece do som, certo, é através desse elemento, como se fosse uma barreira acústica, né, o elemento entre um falante, né, entre o falante e o receptor. A barreira acústica ela tem uma baixa uma baixa influência na baixa frequência, né, nos sons mais graves. No entanto, ela é muito eficiente nas frequências médias e altas. E é justamente a nossa frequência do restaurante, a voz humana, né? Então, isso ela se torna muito eficiente. Então, quando a gente faz propostas assim, como esse tipo de layout, criando uma barreira, né, entre o emissor e o receptor, a gente cria zonas de privacidade no restaurante, permitindo ainda assim uma aproximação entre as mesas do layout. Claro que não precisa ser o restaurante inteiro assim, esse aqui mesmo não é, né? Você tem uma área do restaurante mais privativa, né, e uma área do restaurante mais comum, né? Então, dependendo do cliente que você vai receber, se ele quer um local mais privativo para ter uma reunião de negócios, ou para conversar com a esposa, ou enfim, para ter uma reunião mais particular com os amigos, né, ele pode ir uma para a zona mais privativa do restaurante. Tal. Com relação às opções de materiais, essas são muitas. Tá? Tem uma gama imensa de material acústico, muita gente ainda fica limitada achando que material acústico é espuma, mas tem muita coisa, né? Tanto que, para a gente quebrar um pouco esse mito, o primeiro material que eu coloquei é esse aqui, que a gente vê muito em restaurante, às vezes, que é um material parecendo um papel machê jateado no teto, né? Fica um negócio pendurado lá. E, na verdade, esse material, ele, primeiro, com relação à parte acústica dele, ele não é de todo mal, né? Não vou aqui também, né, negar todo o material. Se você coloca o forro inteiro com esse material, vai chegar uma hora que ele vai atender, mas a custo de uma área imensa, né? Sem contar que esse material ele tem um pico de absorção em frequências agudas, né? Ele passa da frequência média e começa a absorver bem nas frequências agudas. Ele passa a parte da voz humana. Então, ele não soluciona por completo. Tá?
Além disso, existem outras questões, certo? É um material que nem sempre é higiênico e recomendado para um restaurante. Tá? Esse material, com o tempo, ele acumula gordura, né? Ele acumula sujeira. É um material barato e é barata também, né? Porque é celulose e isso aí atrai inseto. Tá? Então, cuidado, né, quando for usar esse tipo de material. Então, a gente tem que prestar atenção na higiene, né, do material, na qualidade acústica dele, certo? Ou seja, aliar a técnica, né, e também com as testes. Então, esse material, vamos já tentar abolir ele, pelo menos para a parte de restaurante, né? Dá para usar ele em outros projetos, né? Em outras ocasiões. Com relação à estética, né? Como eu falei, a gente tem outras opções de materiais muito mais adequados à absorção das frequências médias, certo? Então, existem materiais corretos que absorvem bem essa faixa de frequência. E aí você tem nuvem, baffle, né? A Adriana comentou alguns aqui, a gente vai mostrar alguns deles para vocês também, certo? Eu trouxe aqui algumas soluções convencionais, né? A primeira vocês já estão vendo aqui no teto, Débora vai falar mais no finalzinho desse ambiente específico que a gente está aqui agora. Mas a gente tem aqui, esse restaurante foi usado, por exemplo, o gesso acartonado perfurado, né? É um material que é perfurado, ressonante, que tem por característica a absorção de média frequência. Então, adequado a um local que você tem fala acontecendo. Outras opções com ele, você pintando ele de preto, por exemplo, né? Ele pode vir pintado também. Ou você pode ter, não necessariamente, material necessariamente já visto, né? Ele pode estar escondido, né? Você entra no restaurante e de repente não vê nenhum material acústico, né? Mas a acústica está lá, acontecendo, né? De repente nem vê aqui onde é que está o tratamento acontecendo. Outras opções, né? Onde a área do teto não é o suficiente, a gente tem que partir para uma área da parede e tem justificativa também do porquê que esse material está nesta parede, certo? Então, é porque as pessoas estão sentadas ali próximas, tem um efeito de um diedro, uma reflexão ali reforçada pela esquina da parede, um ângulo de 90 graus. Então, essas coisas a gente vê com bem mais profundidade, né, depois nos cursos que a gente vai fazendo com vocês, né, o porquê cada material está aí. Outras opções como esse daqui, né, dá para a gente adaptar, né, um material perfurado também, como o muxarabi, por exemplo, foi utilizado, né, dá para o som passar por ele, ser absorvido pelo material que está atrás. Outras opções, esse aqui, por exemplo, é o próprio material da Trisoft, que a Adriana já apresentou, é o Isosoft Decor plotado, foi plotada a imagem da Chapada Diamantina, também foi numa da Casa Cor, numa das edições aqui, se não me engano, em 2012. Essa imagem a Adriana mostrou também, o material Isodecor plotado, né, num refeitório de um hotel. A sanduicheria também, com os quadros acústicos plotados, esse material plotado ele já consegue atingir dimensões bem maiores também, né, sem as emendas. E, bom, chega uma hora que só a parede, só o teto não resolve, a gente tem que partir para outras soluções, né? Então, como é que dá para ampliar então, a minha área absorvente, né? Se eu já ocupei meu teto todo, já ocupei minha parede, agora o que é que eu faço? Algumas pessoas podem colocar isso como mito, coloca aí material embaixo da mesa, né? Bota o material absorvente embaixo da mesa, né? Primeiro que é uma coisa estranha, porque você já tem o tampão da mesa refletindo o som, né? Então, daqui que o som chega para ser absorvido no fundo da mesa, já não resolve, tá? Então, não é material adequado, é uma solução em ultíssimo caso que a gente vai utilizar, né? E praticamente é ineficiente. Soluções mais interessantes para ser usada é, por exemplo, com relação aos baffles, né? Que é um material suspenso, né, na vertical e que absorve bem das duas faces, da face esquerda e da face direita, né? Com isso, você absorve 2 vezes mais. Tá? Tem aqui alguns exemplos dos baffles sendo utilizados, né? Tem soluções bem lúdicas, bem diferentes, então dá para a gente ser bem criativo, né, para usar esse tipo de material. Também, volto a dizer, tem toda uma justificativa do porquê que ele está nessa posição, o espaçamento entre eles, tudo isso faz parte do cálculo de acústica. Tá? Ele pode assumir formas diferentes, formas triangulares, etc., formas convexas, circulares. Outra opção de aumentar a área é com as nuvens. Né? A nuvem, assim como o baffle, absorve também das duas faces, só que a nuvem absorve da face de cima e da face de baixo. Né? Por esse efeito, ela absorve o som que vem direto sobre ela, o som que é refletido no teto e volta e é absorvido pela face de cima da nuvem. Tá? Tem aqui alguns exemplos delas também, ou seja, espaçadas, tem a altura correta para ela ser instalada, também tem distância correta para ser colocada entre elas, e tudo isso muda a absorção do conjunto e muda o nosso cálculo também. Tá? Então, tem aqui algumas soluções, também tem formas diferentes de serem instaladas, espessuras diferentes, materiais diferentes que compõem essas nuvens, tem de vários materiais. Outras nuvens, por exemplo, manufaturadas, como essa daqui, que foi o pessoal de Moreré, não é isso? Né? De fibra de dendê, né? Também aplicada aqui recentemente nesse restaurante. Ou, em último caso, a gente parte até para um cubo. Né? O cubo absorve das 6 faces. Né? 6, cuidado, tem gente que fala 4. Né? Então, o cubo absorve das 6 faces. Né? Então, mais faces absorventes expostas ao ambiente para aumentar nossa área de absorção. Débora, quer comentar sobre esse ambiente? Posso seguir? Pronto.
Débora comentou que a gente participou esse ano também da Boulangerie, nesse ambiente aqui, foi na Casa Cor São Paulo, com a arquiteta Alessandra K, certo? Ela convidou a gente, junto com a Trisoft também, entrou com parceria. E a gente projetou a acústica desse ambiente, né, e utilizou também os baffles, né, e as nuvens. Né, primeiro utilizou nessa primeira parte toda com a mesma cor, nessa cor azul. Tá? Ficou bem bonita a instalação, né, foi bem simples e rápida de fazer, eles estavam com prazo apertado, foi uma instalação bem rápida de ser colocada. Não gerou sujeira ou resíduo algum na obra. Assim como também foi inaugurado lá e exibido a nuvem plotada. Né? Então, a própria nuvem recebeu uma plotagem, imitando aqui o azulejo português, né? E também foi suspensa na área do bar. Ok? Bom, acho que é isso aqui que eu tinha para falar para vocês rapidinho hoje. Débora vai seguir com a apresentação do ambiente que vocês estão participando aqui hoje com a gente. Obrigado. Obrigada, professor. Com certeza no curso vocês vão poder aprofundar bem mais, né? Além de Felipe e eu, que somos professores, temos aqui Christian, que também é um dos professores do Áudio Propaga. Amanhã temos cursos de iluminação de Christian. Christian ensina iluminação e acústica, e Felipe vai ensinar acústica de auditórios e teatros. Christian é iluminação de auditórios e salas de aula, né, Christian? Então amanhã a gente tem o dia todo, dobradinha, iluminação e acústica, enfim. Mas, na verdade, eu nem sei se tem vaga, eu estou fazendo propaganda aqui, mas acredito que não, mas só para vocês conhecerem Christian. E vamos encerrar falando de onde a gente está, né? Estamos aqui e com certeza algumas coisas vão ser surpresas para vocês aqui nesse ambiente. Ana Cláudia chegou e Ana Paula? Elas não conseguiram vir, elas, enfim, confirmaram. Eu vou falar um pouco da nossa experiência com as designers de interiores daqui, que foi bem interessante. E agradeço muito a Casa Cor por esse evento, por todo apoio, por ter realmente estimulado a gente. A Trisoft, que dá aquela cutucada, e não, a gente tem que falar desse assunto, a gente tem que realmente envolver, e foi uma coisa bem corrida, assim, mas a gente conseguiu agenciar. O diretor da Trisoft não pôde estar presente, Maurício, porque é feriado judaico, nessa semana ele não pôde vir, mas a Adriana, na verdade, a Trisoft na Bahia é a Adriana. E nesse ambiente, Chico ligou para mim, da Casa Cor, e falou: Débora, já vamos ter um espaço gastronômico na Casa Gente tinha feito a Casa Cor São Paulo, que foi um sucesso absoluto a Casa Cor São Paulo, realmente. A arquiteta Alessandra K foi assim, maravilhoso trabalhar com ela. E ela, desde o início, quando ela começou a ideia do restaurante, ela falou: não faça restaurante se não tiver acústica. Para mim é prioridade. E aí conheceu a Trisoft disse que só colocaria material se tivesse o cálculo, porque não adianta ter material sem ninguém calcular. É muito comum isso, faz o cliente gastar dinheiro e continua ruim, né, a solução. Então, vocês já viram com aquele jateado, pelo amor de Jesus, embaixo da mesa, que eu canso de ir no lugar, e o cliente fala: não, foi o arquiteto, o designer que me indicou, tal. Jateado não vai resolver a acústica, certo? Então, aí ele me falou: Chico, eu tinha ido para o congresso na China, 15 dias depois, estou sem tempo. Não, mas eu vou conversar com elas, tal. E aí, eu não tive como negar. Eu falei, me propus a ter uma reunião, foi quando eu conheci a Ana Cláudia e a Ana Paula, uma reunião lá na Áudio. Eu falei, vou ter uma reunião para apoiar, dar algumas orientações. Zero possibilidade da gente participar disso aqui, porque realmente a gente não tinha tempo. E aí, na primeira reunião, quando elas me apresentaram o projeto, a coisa foi fluindo naturalmente. E é muito legal quando a coisa flui. Quando é que a coisa flui? O que isso significa? Significa que a gente está lidando com profissionais que querem agregar as soluções acústicas ao seu projeto, que entendem que aqueles elementos vão valorizar o seu projeto. E aí, nessa reunião, elas me ganharam, porque eu vi que a gente teria diversas possibilidades de, nesse ambiente, apresentar soluções muito diversificadas e incorporando na ambientação. E aí eu falei, vou pensar, tal, 15 aí 2 dias depois eu liguei, estou dentro, vai ser legal, vamos fazer com vocês, é o que vocês vão conhecer agora, que é esse projeto. A instalação foi feita pela Constru Queruve, da maioria dos materiais que estão aqui. Tá? Então, esse ambiente, quero até pedir desculpas para elas, porque o layout a gente fez uma coisa assim, por favor, quem é a primeira vez que vê nesse ambiente, ele é muito mais bonito do que é hoje. Essa mesa central exatamente embaixo do lustre, esse restaurante é lindo, se puderem vir. Outra oportunidade aqui nesse ambiente, vocês vão ver realmente um ambiente como elas projetaram, que não foi assim, tá? Mas para a gente caber uma quantidade maior de pessoas, a gente fez um pouco esse ajuste. Então, esse é o layout padrão do restaurante. E, em um primeiro momento, quando a gente entra e que vê esse restaurante, a primeira coisa que chama a atenção é o forro. Na verdade, a maioria das pessoas, todas as vezes que eu vim aqui,
e estavam entendendo que a acústica e o conforto acústico desse restaurante estava sendo obtido pelo forro de gesso acartonado perfurado, que é absorvente, que está influenciando, mas ele é um dos elementos. Na verdade, eu diria que ele está solucionando uns 50% do conforto acústico. E muita gente questiona, o que eu achei foi um desafio para a gente, porque a gente vê um restaurante como esse, com 2 paredes enormes de vidro, e muita gente, não tem como resolver a acústica não, porque eu tenho 2 paredes, 3 paredes de vidro. Tem jeito para tudo. Tá? A gente busca solução em cada projeto de vocês. E aí, gesso acartonado perfurado é uma das soluções, mas vamos colocar o ranhurado para sair um pouco do perfurado, do furinho, que já está muito conhecido. E agora vocês já vão entender que esses rasgos que estão aí nesse balcão atrás do pessoal sentado, daqui a pouco a gente vai circular, vocês vão ver, eles não são à toa. Por trás dos rasgos tem a lã de PET. O som entra pelos rasgos e é absorvido pela lã de PET. A gente tem um balcão acústico. Tá? Aí vocês vão ver o que é aproveitar a área, o que é agregar e o que é trabalhar em equipe. Então, voltando aqui, esse balcão todo aqui. Bom, falei de 2 elementos. Vamos falar do terceiro. Quando a gente viu ali você prateleira, o que vai ter atrás da prateleira? A gente vai colocar uma madeira. Vamos transformar essa prateleira, em uma prateleira acústica. Então, você pode ter uma solução acústica incorporada ao seu mobiliário. Por que não? Quem disse que a acústica é só forro e piso, forro e parede? Tá? Aqui tinha uma limitação muito grande, mas é um desafio que a gente gosta, né, Felipe? Felipe e Christian adoram desafio. São muito criativos. Então, é assim que a gente consegue criar. Então, essa prateleira ela é um grande material acústico. Tá? Até porque a gente precisa distribuir, como o Felipe falou, os materiais em um ambiente. Esse ambiente aqui ele iria ficar mais reverberante. Então, olhando ela aqui, arrumadinho, não como está hoje, assim, essa coisa mais confusa. Mas o carro-chefe, na verdade, carro-chefe eu quero dizer, a coisa que elas desde o início não queriam abrir mão e que elas se apaixonaram foram os quadros acústicos. Para quem não sabe, a partir de agora já vai saber que aqueles quadros que estão ali de Ana Maria Braga, eles são quadros acústicos. Eles estão também decorando, mas não apenas decorando. Eles decoram e eles absorvem o som. Então, como é um ambiente inspirado em Ana Maria Braga, foram aí os quadros da imagem dela. Tá? Outro material acústico, mas ainda não acabou. Temos mais soluções acústicas aqui. E a gente, aí o ambiente já, como foi aqui, foi na inauguração. E a gente tem esse ângulo, né? Aquele lindo ângulo ali, que chama a atenção, que é um lado bem diferente do restaurante. Que a gente tem nessa parede aqui, uma parede verde, um jardim vertical, que funciona como material absorvente. A gente contou isso no cálculo. Entendam que eu não estou falando que vegetação isola som, pelo amor de Jesus. E não isola o som, mas absorve o som. Aqui está funcionando como material absorvente. Mas a gente calculou e ainda não era suficiente. E quando a gente vê essa área de madeira, que já no projeto dela já previam esse trecho de madeira, a gente projetou esses baffles, que o Felipe explicou, que é o elemento mais lúdico que a gente tem aqui, que são esses baffles. Em outro ângulo a gente pode ver que a gente trabalhou em diferentes alturas para dar esse movimento. Então, esses baffles estão aí decorando. Agora vocês que já tinham visto, que bonito, né? Não é só bonito, eles são também funcionais. Eles têm também esse objetivo de proporcionar conforto, ainda mais que o forro estaria terminando aqui, ter um ambiente bem reverberante lá, ou seja, os materiais estão bem distribuídos, vocês estão vendo. Então, nesse contexto, a gente falou de todos os 5 ou 6 materiais acústicos que a gente propôs aqui para esse restaurante. Fora as pessoas, exatamente, que nós absorvemos muito o som, sempre isso é muito importante a gente citar. Soluções como essas, soluções diferentes, ideias novas, inspirações, a gente sempre está publicando nos nossos Instagrams pessoais, que vocês conseguem através do Instagram da Áudio. Tá? Recomendo que vocês sigam a gente, se vocês quiserem saber das novidades. Então, audium.ac. E a gente tem essa busca mesmo por propagar ondas de excelência. E dentro das nossas ações, esse momento é um momento realmente... Não só da gente, já fizemos alguns eventos com a Trisoft em Casa Cor, mas sempre era coquetel, era um jantar. E aí, na verdade, a gente precisa associar tudo a conhecimento. Já que eu vou sair de casa, eu saio, me divirto e eu aprendo um pouco. Por que não? Tá? Eu acho que fica muito mais interessante. Então, a gente vai
iniciar a nossa nova etapa, a etapa social agora do nosso evento. Tá? Gostaria de agradecer muito a Christian, porque realmente se não fosse ele, essa apresentação não estaria tão bonita e tão bem elaborada. Na verdade, foi trabalho a 3 mãos, né? Eu, Christian e Felipe. Agradecer muito a Cíntia, minha sócia, porque sem ela, toda essa logística e toda essa organização não estaria acontecendo. E, claro, antes de tudo, a Casa Cor e a Trisoft, por ter realizado. E essa caixinha branca que está na frente de vocês é um presente da Trisoft e da Áudio. Tá? Então, tem um para cada pessoa. Quem tiver que está faltando, depois fala com a gente, não tem problema. A gente distribuiu bem aí, certo? Então, abram, vejam se vocês gostem. E vamos nos divertir, tá?